Salve, salve, ilustríssimos doutores e ilustríssimas doutoras. É sempre uma satisfação honrosa estar aqui fazendo a manutenção desse conhecimento, repartindo aqui um pouco desse ilustríssimo momento com cada um de vocês, que são maravilhosos. Sempre muito bacana ver a participação de cada um e, obviamente, né, eu gosto de exaltá-los porque já estão, por um exemplo, no curso no ensino médio e agora num curso técnico, galera aí de Pedro II marcando presença, né? Muitos aqui me relatam, professor, o senhor acredita que eu às vezes assisto sua aula almoçando, porque daqui eu já pego o transporte e vou para minha escola. Olha que coisa bacana, né? Então eu fico muito feliz com a participação de vocês. Pedro II, professora Alana, tudo bem? Temos ali um ilustríssimo dizendo buenos dias. Como estás, hombre? ¿Estás bien? Então, sea bienvenido acá. Vamos entonces a estudar, né? Vamos lá, vamos a estudar serviços jurídicos, nossa disciplina Introdução ao Estudo do Direito. Relembrando aqui questões de prova. Tudo bom, Padre Marcos? Pessoal lá através de Rubens. Como é que tá, Rubens? Forte abraço aí a todos de Padre Marcos. Bora lá, anota. Questãozinha de prova. Ô, rapaz, nós vimos por diversas vezes, né, várias definições e conceituações. Então, você não vai poder ir para esta prova que você vai fazer sem lembrar de conceitos, né? Aprenda, reveja pelo menos 3 conceitos, 3 definições, né? O que é direito? Deixa eu ver aqui o que é direito. Pegue 3 visões de autores diferentes, que nós estamos aqui usando vários, inúmeros, né? Então, lá, o que é direito? Não vá para essa prova sem saber pelo menos um conceito, para que você possa, não é, com suas próprias palavras, pautado na teoria, dizer o que é o direito. O que é direito? Nós vimos desde situações bem pequenas até, né, conceituações mais bem complexas, elaboradas. Não podemos ir para a prova sem saber o que é uma norma. O que é uma norma jurídica, tá? Então, ó, o que é direito, o que é uma norma jurídica, tá? Não podemos ir sem saber desses pequenos detalhes. Olha aí, já 3, 4 dicas para a prova, né? Vamos para cá, gente. Nós estamos vendo como é que é o comportamento da lei nessa questão, né? Desde o seu nascedouro, desde a gênese, né? Que passa pelo devido processo legislativo, até a manutenção da sua vigência, eficácia. Aí nós vimos que ela pode ser limitada, né? Pode ser imediata, mediata, é o comportamento que se tem aqui em voga. A regra adotada pelo ordenamento jurídico é de que a norma, tá, ó, a norma não poderá retroagir. Nós paramos aí. Falei para vocês que a norma, ela não poderá retroagir. Ou seja, a lei nova não será aplicada a situações constituídas na vigência da lei revogada ou modificada, chamado aí de princípio da irretroatividade. Ele não pode a mala partem. Ele só retroage se for para beneficiar. É possível afirmar ainda que o referido princípio apresenta duplo fundamento, sendo um de ordem constitucional e outro de ordem infraconstitucional. Vejamos, o artigo 5º, no seu inciso, né, 34º, né, na Constituição Federal, prevê que
A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Já o artigo 6º da LINDB diz o seguinte: a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitando o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Então, você consegue visualizar o posicionamento, não é, hierárquico, mas a perfeita sintonia, tá? Então, nós vamos ver agora a questão de vigência e revogação. Segundo o dicionário Aurélio da língua portuguesa, vigência é qualidade de vigente, tempo durante o qual uma coisa vige ou vigora. Em termos jurídicos, vigência é o atributo da norma jurídica que em um determinado tempo e espaço é destinada a produzir efeitos no mundo jurídico de modo cogente. Carlos Roberto Gonçalves conclui que a vigência, portanto, ela é uma qualidade temporal da norma. É o prazo com que se delimita o seu período de validade. Em sentido estrito, vigência designa a existência específica da norma em determinada época, podendo ser invocada para produzir concretamente efeitos, ou seja, para que se tenha a eficácia. Desse conceito, pode-se extrair que a vigência ela está delimitada por um lapso temporal, isto é, prazo de validade da norma jurídica. Esse prazo, senhores, ele tem início, presta atenção, com a sua publicação ou com o término do período da vacatio legis. E esse período ele se encerra com a revogação da lei ou com o término do prazo condicionado ao estipulado na legislação. Nós chamamos de leis temporárias e excepcionais. Vocês vão verificar alguns exemplos assim. Né? Vale dizer que toda lei, sentido lato, ela é criada, promulgada, publicada, entra em vigência até a sua extinção pela revogação. Então, toda lei ela tem esse sentido, né? Esse sentido. Via de regra, as leis terão eficácia após decorrido o período estabelecido na própria lei promulgada. Ou seja, gente, toda lei entra em vigência com a sua publicação, salvo quando previsto período na vacatio legis. Embora entendimento diverso, o prazo pode ser fixado em qualquer unidade de tempo, dias, meses, anos. Inclusive, pode-se prever que entrará em vigor na data da publicação, aquilo que eu estava dizendo para vocês, né? Na data da publicação, certo? Destinado geralmente às leis de pequena repercussão. Exemplos de prazos de vigência e suas respectivas leis. Se você pegar o Código Civil, no seu artigo 244, você vai perceber isso. O Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 226. O Estatuto do Desarmamento, até então artigo 37, dentre outros. Contudo, pode a lei não prever qualquer prazo para sua entrada em vigor, ou seja, a norma jurídica ela nada fala do momento do início de sua vigência. Nesses casos, aplica o disposto do artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Civil, LIC, in verbis. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país. Olha aí o prazo, 45 dias depois de oficialmente publicada. Assim, inexistindo previsão expressa quanto ao momento da sua entrada em vigor, inicia-se em 45 dias após
a sua publicação. Fosse questão de prova, inexistindo observação em contrário, ela passa a ser vigente 45 dias após a sua publicação. Certo? Vamos aqui ver, tá? Mais algumas informações para nós. Nas palavras de Nelson Godoy, fixado o dia de sua obrigatoriedade, caso não seja o mesmo da data de publicação, a esse período que vai dar publicação até a data da sua entrada em vigor, dá-se o nome de vacatio legis. Trata-se, senhores, de um período de adaptação da nova lei. É aquela que eu falei para vocês, do carro que estava poluindo muito. Eu tenho que dar um tempo para que se possa, né, verificar. Tá? Então, se tivéssemos numa prova, quando uma lei começa a valer? Eu teria lá, né, eu dava um caso, um caso que no lugar Y, uma lei seguindo todos os trâmites, não é, legais, legislativo, lei tal, falando sobre a questão, por um exemplo, dos carros, né, que estão desajustados, poluindo demais, não poderão trafegar sem que seja feito um processo de vistoria e a readequação dos mesmos. Tal lei passa a ser vigente com quanto tempo? Ou qual é o nome desse período que se dá publicidade? Aí você iria dizer vacatio legis. Tá? Nós terminamos de ver que quando não tem previsibilidade em contrário, ou está lá no corpo da lei, ela tem lá 45 dias a partir da data da sua publicação. É o tempo que a pessoa leva para poder se adequar. Tá? Para que todos possam, de fato, reconhecer, tá? Ter as orientações pertinentes. Então, senhores, quando vocês ouvirem falar nesse negócio de o que é a vacatio legis, aí você vai lembrar da perguntinha, quando é que a lei começa a valer? Aí você vai dizer, quando a lei não estabelece expressamente a data do início da vigência, ela começa a vigorar com quanto tempo, senhores? Coloca aí para eu verificar se vocês estão prestando atenção. Com quanto tempo? 30, 35, 40 ou 45 dias? E aí nós estamos falando de acordo com a LIC, né? 30, 35, 40 ou 45 dias? Se não vier expressamente a data do início da vigência dela, você iria lá na prova, colocar 45 dias após a sua publicação. 45 dias após a sua publicação. Muito bem, Carlos Zeus, gigante Zeus, estava falando sobre você agora há pouco, vi aí a participação do Tiago Martins, não é? Muito obrigado, Pedro II. Pedro II aí também arrebentando aí, bacana demais a participação. Em breve, parêntese, é importante frisar que o Brasil, ele adotou o critério do prazo único, em que a lei começa a vigorar na mesma data, isto é, simultaneamente para todo o país. Vimos até agora que a vigência é o tempo de duração, né? Uma norma jurídica pode produzir efeito. Então, inicia-se geralmente com a publicação ou decorrido o prazo da vacatio legis, tá? E persiste até a sua revogação ou extinção. O termo acuó da vigência da lei, gente, é estabelecido livremente pelo legislador. Caso inexista, aplica-se o prazo de 45 dias, com previsibilidade no artigo 1º da LIC. Esse período entre a publicação e a sua entrada em vigor é que chamamos de vacatio legis. Turma, até aqui estamos ok?
Então, se caísse na prova o que é vacatio legis, né? Diga o que é vacatio legis. Ou eu te desse um caso prático, dizendo que no estado Z, né, uma lei passada pelo devido à observância legislativa, né, do legislativo, né, foi levada, publicada no tal dia assim assim dos anzóis. Quando ela começará a valer? Aí você vai dizer com 45 dias, porque ela não veio expressa na própria lei. Então eu vou utilizar do que tem ali previsto, não é? Nos mais variadas informações que nós temos nos códigos. Dentre elas aí, a questão de 45 dias, ela passa a vigorar, né, após a sua publicação. Muito bem, vamos adiante para o nosso Vamos Praticar, e eu quero ver quem é que vai acertar, dando aí um minutinho na tela para leitura e raciocínio. Bacana. Temos aí a participação. Muito obrigado, Carlos Zeus, Pedro II, né? Padre Marcos. Professor, essa daí tá certo. Rapaz, vocês são demais, viu? Muito bacana mesmo. Parabéns aí. Gostei aí da participação de cada um de vocês. Tranquilo. Uma salva de palmas aí para esses meninos, meu diretor. Eles responderam correto, né? Ó, está correto, professor. Muito bem. Está correto demais. Parabéns, ó. Top. Muito bacana. Olha só. Uhul! É assim que eu quero quando vocês responderem lá na prova de vocês. Seja essas festividades aí, tá? A labareda de fogo vai subir para dizer assim, aqui tem poder, eu faço é acertar. Ó, a labareda zona de fogo, vá! Vai lá, menino, porque eu cheguei aqui para detonar a minha prova. E todo mundo vai dizer, eita, rapaz, tá parecendo um super saiyajin, né? Tem poder, porque vocês nasceram para vencer. Não esqueça disso. Só uma pessoa tem capacidade nesse mundo inteiro de dizer que você não pode, que você não vai chegar onde você deseja. E essa pessoa é você mesmo. Ah? Sabe por quê? Porque na hora que você pegar uma questão, você dizer assim, menina, aqui tem é poder. Olha lá, labareda zona de fogo do acerto. Aí você vai dizer assim, um fogaréu. Pum, detonei com a prova. É isso que você tem que colocar. Detonei a prova. 10. 10. Entendeu? Aí todo mundo que tá dizendo que, rapaz, tu é doido, cara, tu estuda de tarde, tá de manhã. Aí você também, ó, detonei com a inveja, porque eu tô tirando só 10. Bum! É assim que você tem que se comportar. Porque você nasceu para brilhar. Ok? Vamos lá. Gostei aí, meu diretor. Rapaz, meu diretor bota umas explosões legais. Eu me senti poderoso, viu? Rapaz.
Meu povo, vamos ler essa daqui juntinhos? Vamos ler? Pode-se afirmar que vacatio legis é a expressão latina que significa vacância da lei, correspondendo ao período entre a data da publicação de uma lei e o início de sua vigência. Existe para que haja prazo de assimilação do conteúdo de uma nova lei e, durante tal vacância, continua vigorando a lei antiga. E aí, ilustres, vocês acham que essa daí também está correta? Não é? Nós estávamos aqui debater o que é essa vacácio, né? Nós vimos, tranquilo, professor, aí eu não tenho nem medo de ser feliz, não. Não tenho nem medo. Muito bacana. Então, para você que está marcando como correto, show de bola. Gente, agora há pouco, nós falamos sobre as questões inerentes ao positivismo. E aí eu quero chamar a atenção para esse lembretezinho aqui também, ó. Vamos lá, trazer mais lembrete, vamos lá. Até o período da Segunda Guerra Mundial, a teoria predominante era positivista, a qual foi utilizada para velar o autoritarismo da época, com a argumentação de que todas as atrocidades cometidas eram em nome da lei. Com isso, constata-se que o positivismo adere ao estudo somente em analisar, né, se a lei é válida ou não, e de estudar o direito de acordo com rígidas formalidades, sem a preocupação com os valores de cada fato jurídico. Olha só, com os valores de cada fato jurídico. O fim da Segunda Guerra Mundial propiciou o surgimento do pós-positivismo, pois surgiu a necessidade de garantir os direitos fundamentais dos cidadãos e de analisar os problemas jurídicos de acordo com como realmente aconteciam, através da abrangência de várias ciências para melhor resolver as questões jurídicas. Dessa forma, essa nova teoria buscou a flexibilidade das leis com o intuito de aproximar o direito e ética, juntamente com a compreensão do princípio da dignidade da pessoa humana. Anotem aí e nunca se distanciem desse princípio. Você ouve muito isso, princípio da dignidade da pessoa humana. Princípio da dignidade da pessoa humana, tá? O pós-positivismo, gente, ele foi elaborado com essa visão, né? Ele procurou preconizar isso, essas questões inerentes à justiça, né? O pós-positivismo foi elaborado para que o direito pudesse ter um novo modo de interpretação jurídica, através de um processo de igualdade para que a pretensão seja alcançada e melhor verificada, né? Se possui veracidade, garantindo assim a justiça de maneira mais condizente com a realidade, a fim de se evitar equívocos. Bom, nas questões de prova, nós visualizamos que a justiça é a particularidade do que é justo e correto, como o respeito à igualdade de todos os cidadãos, por um exemplo. Etimologicamente, este é um termo que vem do latim, né? Iurtitia é o princípio básico que mantém a ordem social através da preservação dos direitos em sua forma o quê? Legal. Aí você vai abrir aí um parênteses no seu caderno e bota assim: revisar a justiça sob a visão aristotélica, que foi que nós demos assim muita ênfase nessa reta final. Essa teoria pós-positivista alude à ideia de tratar direito não só obedecendo rigorosamente às leis, mas também de acordo com o pensar crítico e da utilização dos regulamentos jurídicos na prática. Além disso, através da
proporcionalidade, razoabilidade e da ponderação dos valores, é que o papel do direito pode se expressar da maneira ideal, resguardando os direitos dos cidadãos de modo mais eficaz, tá? Aí você pode estar se perguntando assim, deixa eu colocar o que é positivismo, pós-positivismo e diferença. Perfeito. Só lembrando que o positivismo, ele é uma corrente de pensamento filosófico. Nós vimos que ela é surgida na Europa, né? Lá na França, séculos 19 e 20. Auguste Comte, nós estudamos sobre ele, ele defendia que o conhecimento científico era a única forma de conhecimento válido, tá? Então, o pós-positivismo já é a necessidade de conectar o direito à moral e à política. Não se pode fazer referência ao direito sem a questão dos valores, como, por exemplo, a justiça. Nós vimos isso, né, quando nós estávamos estudando justiça sobre o prisma aristotélico. É a ligação existente entre direito e sociedade, né? Pois você tem que verificar o condicionamento social. Para tanto, nós vimos que Miguel Reale já dizia o seguinte, olha lá, lembra? Que direito ele é fato social. Nós vimos outros itens, olha só, o que é direito? Aí vocês viram lá, né? Nós temos aí ferramentas para que se consiga prever um bom regramento de conduta social, tá? Nós vimos que o direito, a sociedade está para o direito, assim como o direito está para a sociedade. E que não existe direito de um homem só. Nós vimos isso, tá, gente? Não esquece desses detalhes. O direito deve estar vinculado aos princípios e à moral, uma vez que faz parte da cultura de cada grupo social, protegendo as suas regras e preceitos. Dessa forma, a dinâmica do direito também faz parte do pós-positivismo, o qual se refere à aplicação do caso concreto à norma jurídica, a partir das normas, da análise histórica e dos valores, a fim de garantir um tratamento mais justo dos fatos jurídicos, né? Nós conseguimos verificar que em vários momentos, né, nós tínhamos em vários momentos o comportamento de que o magistrado ele chegaria e diria assim: ei, nós vamos somente fazer o que a lei manda, né? E nós vimos esse pensamento no limiar lá da escola da exegese. Opa, professor, eu vou começar a me lembrar. O senhor falou já da escola da exegese, então você vai lembrar lá dos acontecimentos, né? Por exemplo, do Código Napoleônico, o Código Civil Francês de 1804, o que é as suas marcas mais indeléveis, o que é que ele dizia, né? Ele trazia. Aí você vai lembrar que teve lá a ruptura de igreja e Estado, né? Que era a laicidade, a questão da manutenção do direito da propriedade. Se falar sobre a questão do direito do casamento civil e do divórcio, você vai colocar que é correto, tá? Então, nós já respondemos, inclusive, questões sobre isso. Então, anota aí, questão de prova, né? A escola da exegese, quais são as marcas da escola da exegese, tá? Quais são os principais avanços que foram aí posteriormente copiados, né, nos países democráticos, com o advento pautado lá em 1804, no Código Civil Napoleônico, tá? O que é que ele falava sobre a questão do Estado e da Igreja? O que é que ele falava sobre a questão da propriedade? O que é que ele falava sobre a questão da servidão? Show de bola? Vamos ver aqui o que é que nós temos como questão e vamos ver quem são os nossos ilustríssimos. E, para tanto, 1 minuto na tela.
Show de bola aí, olha os meninos lá de Isaías Coelho, Pedro II, Padre Marcos, agora por último. Eita, vocês são maravilhosos. Ó, pós-positivismo surgiu após a Segunda Guerra Mundial em contraposição ao positivismo. Nós estudamos isso aqui, né? O nosso ilustríssimo está dizendo, ó, Pedro II, acho que está certo, ótimo. Parabéns, gente. Corretíssimo. Se eu desse para você numa prova algum texto falando sobre Segunda Guerra, etc., né? Pedro II ali colocando ali que está correto, pronto, pode ficar. É um contraponto, né, ao positivismo. E aí eu dei a dica. Eu dei a dica para vocês verem o que é positivismo, pós-positivismo, as suas características, quais são seus contrapontos. Toda prova que se preze, ele vai perguntar sobre, não é, esses momentos tão, mas tão importantes nesse arcabouço jurídico que foi disseminado por mundo afora. Vamos agora verificar mais uma questão. Quero ver de onde vem a nossa resposta correta, tá? E aí, professor, quase eu coloco como sendo errado, né? Mas é só lembrar, né, que o pós-positivismo ele veio naquela pegada de ter de poder fazer esse link. Não era só a lei, né? Ele veio com essa visão, né, mais flexível. Não gosto muito de usar essa palavra, porque quando se fala em flexibilidade, o aluno acha que pode tudo. E não é, conforme nós já vimos em aula. Tá? Um minutinho na tela para essa próxima questão. Exatamente, grande Padre Marcos. Tem um contraponto, né? Gostei. Gostando mesmo. Parabéns aí. Quem é que tá falando comigo aí de Padre Marcos? Achei top aí a sua linha de raciocínio. Ficou legal. Tá bom? Só lembrando que quando você falar, positivismo, tal, quando você lembrar disso, você vai lembrar desse que nós estávamos falando primeiro, né? Do Auguste Comte, aquele lá da França, século XIX, século XX. O que é que Muito bem, Rubens. Tu vai colocar aí no teu caderno, que aí agora tu não esquece mais, ó. Tu vai botar assim, positivismo, não é? Aí bota Auguste, com TE no final. Comte, C-O-M-T-E. Comte, vai lembrar dele, né? O que é que ele dizia? O que é que a defesa dele? Ele defendia que o conhecimento científico era a única forma de conhecimento válido. Bacana? Tu não vai esquecer mais. Ele dizia isso, né? Que o conhecimento científico é a única forma de conhecimento válido. Muito bem, Rubens. A professora mediadora, como é o nome dela? Então, com certeza, a professora ela tocou nesse ponto, né? Que se levarmos em consideração o que defendia Auguste Comte, ele vai dizer assim, o conhecimento científico era a única forma de conhecimento válido. Viu, professora Marisa? Muito obrigado, professora. Top. Então, olha, então você vai lembrar, positivismo,
Ela é essa corrente da teoria do direito. Ela procura explicar o fenômeno jurídico a partir do estudo das normas positivas, tá? Positivismo, ela procura estudar o direito a partir das normas positivas, ou seja, as normas postas pela autoridade soberana de determinada sociedade. Certinho, senhores? Bacana? Ao definir o direito, o positivismo ele identifica, portanto, o conceito de direito com o direito efetivamente posto pelas autoridades, meu povo. Tamo junto, gostei aí. Ah, para não deixar ninguém no vácuo. Gosto todo mundo juntinho. E aí eu tenho esses meus ilustríssimos amigos, professores, doutores, doutoras. E é lindo, né, o direito? Eu sou suspeito de falar. Então, olha lá. O positivismo, ele preza a supremacia do ordenamento jurídico perante os fatos sociais e as demais ciências. Viu, Rubens? Era o que a gente estava debatendo, né? Nas questões eu sempre vou acrescentando essas pitadas de informação. Tá aqui, gente. Olha que chique, né? Top demais. E era o que o Rubens estava debatendo ali com a professora Marisa, lá de Padre Marcos, tá? Então eu posso dizer que o conjunto de normas jurídicas chama-se de ordenamento. Esse também chamado de ordem jurídica e sistema jurídico. Ele é a dimensão hierárquica das normas, ou seja, regras e princípios do direito de um Estado dotado de unidade, coerência e completude. Coloquei isso só para vocês verem esse negócio de ordenamento jurídico. Só para vocês lembrarem o que é um ordenamento jurídico. Questãozinha de prova, não é? O que é um ordenamento jurídico? Certo? O que é uma sanção jurídica? O que é direito? O que é norma? O que é norma jurídica? Gente, nessa disciplina, Introdução ao Estudo Jurídico, Introdução ao Estudo do Direito, é óbvio, ela é basilar, ela é propedêutica, então ela vai cobrar para você essas conceituações, essas definições. Tá? O que é lei? Você não vai ter como escapar disso. Tá? Por quê? Porque você vai observar que essas conceituações, essas definições, elas estão nas outras ramificações que nós vamos estudar. Então vamos deixar aí um pouquinho, essa é um pouco maior para nossa linha de debate, né? Parabenizar mais uma vez a professora Marisa e o nosso ilustríssimo Rubens, lá de Padre Marcos, né? Pessoal de Pedro II também, participação muito efetiva. Nós vamos agora deixar 2 minutos para o raciocínio dessa questão.
Vamos lá, ilustres. Considerando as afirmações, julgue-os em certo ou errado. Vamos verificar aqui por partes. Para os positivistas, a interpretação do juiz deve ser realizada de maneira mecânica e automática, aplicando-se apenas o juízo de dever ser. Vocês lembram lá do ser, dever ser. Ser, fato. Dever ser, norma, fonte jurídica formal. Baseia-se aí na imputação, determinação externa. Previsibilidade. O ser, previsibilidade. Tá? Que não corresponde ao que é mais adequado. Opa! Que não corresponde. Olha lá. Que não corresponde é que corresponde ao que é mais adequado para a sociedade, seguindo os preceitos previstos em lei. Segundo essa teoria, a natureza imperativa não é a principal característica do direito, o qual compreende a completude das leis, né? Tivemos aí um erro. Tivemos aí um erro. Que não corresponde, ó. Grave, inclusive, né? Olha só, o juízo de dever ser que corresponde ao que é mais adequado para a sociedade, seguindo os preceitos previstos em lei. Tá? Exatamente. Errado. Errado. Bacana. Agora sim deu certo. Praticar, porque praticar é bom demais. Com vocês, essa é curtinha, tá? Não vai dar nem trabalho. 1 minutinho na tela. A teoria positivista alude à ideia de tratar o direito obedecendo rigorosamente às leis, mas também de acordo com o pensar crítico e da utilização dos regulamentos jurídicos na prática. Gente, lembrem-se, né? Os pós-positivistas eles defendem que os juízes, galerinha do bem, né? Os juízes, eles devem preocupar-se com a realidade, né? Com a realidade prática, vinculando os valores do cotidiano, tá? Juntamente com o juízo de ser. Vocês lembram lá do juízo de ser? Que é aquela questão do fato como fonte jurídica material, baseia-se na causalidade, né? Toda causa tem um efeito, e aí a previsibilidade, certo? Então, nesse caso aí, nós temos, de fato, né? Nós temos aí algo a ser ponderável, tá? Então, temos um erro. Bacana. O direito, ele não só obedecendo rigorosamente às leis, porque nós estamos falando dos pós-positivistas, mas também de acordo com o pensar crítico e da utilização dos regulamentos jurídicos. Isso porque eles dizem, né? O juiz também, enquanto magistrado, né? Enquanto ser humano,
Ele se utiliza das suas próprias ideologias para o julgamento. Bom, é uma forma aí que a gente tem como preconizar essas diferenças, tá? Diferenças essas que fazem todo um, todo um diferencial na hora de nós respondermos essas questões. É um diferencial atrás do outro. Então, cuidado para não confundir. Cuidado para não confundir, certinho? Vamos lá. O positivismo é uma postura filosófica que destaca a importância da objetividade e da necessidade de estudar os comportamentos observáveis. Pós-positivismo é uma filosofia que rejeita o positivismo e apresenta novos pressupostos a fim de desvendar a verdade. Nós vimos que em vários momentos, né, alguns gigantes estudiosos, eles não entram no mesmo observar do pós-positivismo anular o positivismo, tá? Cuidado, nós temos pontos aí a serem muito bem estudados e visualizados, mas não vai ser a última vez que nós vamos nos deparar com isso aqui não, tá? Gente, e aí eu coloquei aqui para vocês, né, vários pontos a serem sempre relembrados quando vocês estiverem lendo esse slide, para que vocês possam sempre estar relembrando de aulas anteriores e, obviamente, deixar mais rico aí a resolução dessas nossas questões, certo? Como é que tá o pessoal de Padre Marcos? Ah, vocês estão aí com a gente, todo mundo juntinho. Os demais alunos, tudo certo aí para acompanhar. Professora Marisa, tudo bacana, tudo certo. Carlos Zeus, deve estar se alimentando para ir para a escola, que é o horáriozinho que ele fica no aguardo aí para ir para a escola. Temos aí o Rubens, demais polos. Amanhã tem muito mais dica, conteúdo, né? Conteúdo novo. Nós vamos aí estar relembrando um pouco da aula de hoje, colocando conteúdo novo e, obviamente, o vamos praticar, porque é importante estar sempre relembrando isso para não acumular, né? Não acumular. Então, olha, entrando nessa vibe, né, de direito positivo, direito subjetivo, olha aqui essa nossa questão. Ela é um pouco grande, então vamos deixar 2 minutos aí para nós podermos ler com calma e não usar o teorema de Chutágoras.
Estamos juntinho, 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 juntinho. Nesse caso aqui é o contrário, né? É o contrário. Ó, em relação às diferenças entre direito positivo e direito natural, assinale a alternativa incorreta, gente. É a nossa letra E, ó. O direito positivo estabelece aquilo que é bom ou mal e não o que é útil, como faz o direito natural. Ele inverteu as estações, mas eu já deixei aqui para você, ó, comentáriozinho aqui, ó. A assertiva está incorreta, né, ó. Diz que o que ocorre é o contrário, tá? Então nós temos aqui todo o comentáriozinho para você, depois você dá uma lida com calma, é a sugestão de leitura para você ir se aprofundando. Bom, próxima questão, eu deixei aqui algo bem legal, bem acessível, olha lá. É um conjunto de instruções, princípios e regras válidos, né, vigentes que regulam a vida humana em sociedade num determinado momento histórico. Para quem está acompanhando a aula desde o início, viu que por diversas vezes a gente falou sobre isso. O fragmento faz referência à norma jurídica. Tá certo ou errado? Será que norma jurídica é um conjunto de instruções, né? Conjunto de instruções, princípios e regras válidas e vigentes que regulam a vida humana em sociedade num determinado momento histórico? O fragmento faz referência à norma jurídica. Nós já conseguimos visualizar aí um erro, não é? Então, isso aqui está errado. Correção aqui, nós estamos falando do direito, né? O fragmento, ele faz referência sobre o que é o direito. Norma jurídica pode ser entendida como sendo uma norma escrita com forma previamente estabelecida que cria, modifica ou extingue regras jurídicas. Poderá ter âmbito federal, estadual ou municipal, a depender do poder legislativo que a criou, tá? Então aqui nós teríamos sim um erro, tá? Olha aí. Então, um modelo de questão poderia ser o que é direito, né? Ou ele daria uma referência dessa e aí ele fala que é norma jurídica. No caso aqui, nós já conseguimos visualizar um erro, porque não faz referência à norma jurídica. São prescrições obrigatórias de comportamento para as pessoas, né? São prescrições obrigatórias para comportamento, de comportamento, né? Diz como deve ser o comportamento. São classificadas como sendo de conduta que pretendem disciplinar o comportamento do indivíduo e as de organização que têm um caráter instrumental. E aí ele faz dizendo assim, o fragmento faz referência à norma? Não resta dúvida, né? Correto. Olha aí outra questão de prova. São prescrições obrigatórias. O que é norma? Olha aí uma forma de você dizer o que é norma. Para essa daqui, curtinha, 1 minutinho na tela.
Muito bem, então um conjunto de padrões, regras e diretrizes colocadas de forma simples, que contém orientações comportamentais ou especificações técnicas ou outros critérios que devem ser seguidos ou respeitados. Isso é norma, não é? Norma. Tá aí. Correto, corretíssimo. E é isso, gente. Na aula de amanhã, muito mais modelo de questões para vocês. Conteúdo novo. Vamos começar com as atividades que ficaram aí para casa. Na aula de amanhã eu quero ver aí quem vai trazer aí, suscitar os debates. Meu muito obrigado pela companhia agradabilíssima e te vejo em breve. Até mais.